Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Vamos lá, questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e acharás inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Prece inicial, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Obrigado. Vamos ver, meninas. Rosinha, vou pedir para você escolher hoje. Deixa eu pegar aqui então, Zaninha. Não tinha aberto, não. Pode ser Livro dos Espíritos? Claro. Divisão da lei natural. Pergunta 647.
Divisão da lei natural. 647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muitos vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a da justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus, em 10 partes, é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante. Por quê? Por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, né? Então, lei de justiça, amor e caridade, né? E amar ao próximo como a nós mesmos, né? E Jesus ainda disse, né? Para amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se pensarmos no desapego, né? Em relação aos bens materiais, utilizando-os com parcimônia, com moderação, não para nutrir os nossos desejos, caprichos, mas utilizá-los como instrumentos, né? E dispô-los quando necessitarmos disso, né? Quando tivermos uma prova, né? Que nos chame para isso, né? Sem afetação, sem desgosto, sem rebeldia. E a lei de justiça, amor e caridade? Quer dizer o quê? Se nós, né, tratarmos os outros como gostaríamos de sermos tratados, estaremos empregando o quê? O amor e a caridade. E a justiça não estará sobre nós como com o peso da espada, mas o prato da balança, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, vai nos elevar, porque a justiça, né, eleva aqueles que são pequenos no mundo. Considerações? Podemos inferir que os primeiros tópicos se referem à vida material, né, pai? E o amor e a caridade são tendentes já à vida espiritual, né? Como disse o Emmanuel, né? Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. É bem sintomático, né? As dificuldades e as vicissitudes da vida material, né? E a preparação que nós temos que ter para galgarmos algum progresso com vista, né, a um melhor cantinho na vida espiritual, né, meu irmão? Obrigado. Sem dúvida. Eu vou prosseguir na leitura. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só me interromper. Lei de adoração. Objetivo da adoração. 649. Em que consiste a adoração?
na elevação do pensamento a Deus. Este, pela adoração, aproxima o homem, sua alma. 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. 652. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão, é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. 653. Adoração exterior. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é a do coração, em todas as vossas ações. Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Né? Até aquela música, né? Que o Pai nos sonda, né? Nos sonda a alma. Então, não adianta, né, os cultos exteriores, não adianta que a gente vá à igreja, no templo, no culto, no centro espírita, onde for, né? Se o nosso coração está cheio de rapina, cheio de maus sentimentos, se queremos fazer mal aos outros, né? Será útil a adoração exterior? Letra A. Sim, se não consistir num vão simulacro, ou seja, numa simulação. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, cioso, duro, implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Por isso que a lei chama lei de amor, caridade e justiça. Se um cego ao passar vos derruba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei, e com razão. Interessante a analogia. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma ou mais do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos senão quando passam pela porta do coração. Ou seja, tudo que nós fazemos, que é da boca para fora, né, que o nosso coração nada tem com isso, fica perdido, né? Acaba não sendo válido. Então, o que importa é sempre o que manda o nosso coração.
655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tinha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta caridade. Eu mesmo já ridicularizei outras crenças. Então, até eu ler no livro do André Luiz que todas as religiões são necessárias, porque todos nós somos diferentes e temos necessidades diferentes. E Deus não vê aquilo que exteriorizamos, mas o que vai no nosso coração. Aquele, porém, que a pratica por interesse e por ambição se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. 656. A adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não criais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Questões, perguntas, considerações? Então, Fred, a religiosidade é imanente do ser humano, né? Mesmo os mais perversos, né, indivíduos, no íntimo, né, existe a poderosa, nos seus íntimos, né, está a poderosa imagem de Jesus, de Deus, né? Especialmente na hora em que eles estão prestes a desencarnar. Coisas que nós já tivemos algumas experiências pretéritas aí que corroboram essa asserção. Obrigado. Por nada, meu amigo. Vida contemplativa, 657. Tem perante Deus algum mérito os que consagram a vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também é certo que não fazem o bem e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Ou seja, né, com todo respeito aos irmãos que escolhem, né, uma vida de contemplação, se não tiver bem nem caridade, é inócua, né? É mais uma fuga do que realmente um benefício. A prece, 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for mais lida com os lábios do que o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece.
louvar, pedir e agradecer. 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Letra A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, até algumas vezes viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. Realmente, assim, muito elucidativo, né? Não adianta fazer 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria, né? Se não for do coração, se a gente não tentar mudar e se conhecer e fazer diferente. 661. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece, isso é fundamental, não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras, né? Então, não adianta que nós nos arrependamos do que fizemos, né? Devemos sentir na pele aquilo que fizemos e devemos procurar fazer diferente, né? Aí está o verdadeiro significado, né? Os atos valem mais do que as palavras. 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseje fazer. Bom, aproveito para dar a notícia que a Verena já está sob cuidados, já está sendo amparada. E é fruto, né, também das nossas preces, né, de querer fazer o bem por outra, exatamente como está dizendo aqui. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dará força de que necessitem seu corpo e sua alma, ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Né? Vemos que assistiu o filme Arigó, né? Um dos filhos dele, né, não pôde ser curado, porque precisava passar por isso. Né? Chico tinha problema de angina e outros problemas que não puderam ser curados também, porque fazia parte do programa reencarnatório dele. A prece traz para junto de vós os bons espíritos,
e dando-vos a força de suportá-las corajosamente. Menos rude ela vos parece, ou seja, a prece relativiza o peso da prova e da expiação. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o amor, o próprio autor, pela sua imprevidência e pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Comentários? Fred, o poder da prece, especialmente a coletiva, é inquestionável. Você me permite fazer uma leitura de uma prece espírita, que é bem pertinente à nossa leitura de hoje. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei que não nos dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentaram induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, nossos anjos da guarda, que velam mais particularmente por nós e por vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei que nós nos tornemos dignos das vossas benevolências. Vós conheceis as nossas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Obrigado. Por nada, meu amigo. Olha só, 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Aí estão os nossos amigos. E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os seus sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperanças,
Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos deste modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Fred, Oi, pode falar. só interrompendo. Então, assim, se a gente ora pela pessoa, não vai mudar, ela tem que passar por aquilo. Só vai aliviar, então, a alma dela, a situação que ela está passando. Mas ela tem que passar por aquilo. É isso? Olha só, Camila, pelo que foi escrito aqui, então vamos pensar nos nossos amigos que infelizmente tiraram a própria vida. Sim. Eles teriam que passar um tempo mais ou menos longo, né? Nos umbrais, né? No Vale dos Suicidas, locais de sofrimento. Mas daí, por exemplo, quando eles recebem as nossas preces, eu não estou de maneira alguma nos exaltando, né, por conta disso. O que acontece? Eles têm como se fosse um abrandamento, né? Eles sentem que alguém sente a falta deles, que lhes quer o bem. Aí que acontece? Eles se arrependem daquilo que fizeram, né? Eles se arrependem e isso os ajuda a eles mesmos fazerem a prece para que sejam amparados, né? Isso não quer dizer que nós conseguimos mudar as leis de Deus, mas eles mesmos, né, com o nosso empurrãozinho, conseguiram acessar Deus, conseguiram fazer uma prece eles mesmos e obtiveram o auxílio, porque temos que lembrar que Deus é justo e bom. Jesus não veio para os sãos, veio para aqueles que estão doentes, aqueles que precisam dele, né? E a misericórdia divina é, é uma lei que até Chico dizia, né, que a prece das mães arrombam as portas do céu. Porque imagina, tanto fervor, tanto amor, né? Então, eu acredito que é isso, né Rubem? O que a gente pode inferir a respeito é que a prece é um refrigério para as almas, né? Sofredoras, né? O que eles têm é que reconhecer o estado que se encontram e também uma autoanálise do ato que praticaram contra as leis divinas, né? E quando eles pedem a ajuda dos nossos irmãos, os obreiros da luz, eles são atendidos, né? Mas Porque ali também existe o livre-arbítrio, né? Eles podem permanecer lá quanto tempo também for acharem, né, que devem permanecer. Mas quando eles se voltam a Jesus, quando eles pedem a ajuda, como se diz Jesus, né? Pedes e dar-se-vos-á. Ok, que seja isso. Mas, Patrícia, só uma dúvida. Um exemplo, o usuário de droga, um exemplo, assim. Tem um conhecido que é usuário de droga. Aí, todo mundo fala, não adianta você fazer nada, porque ele que tem que querer ajuda, certo? Até aí, beleza. Só que as preces não ajudam em nenhum momento, você todo dia fazendo oração por ele, uma hora não vai ter uma luz, assim, que, sei lá, ajude, né? Essa é a minha dúvida. Eu creio que é o seguinte, que a persistência da prece e da fé, porque há uma troca de preces, né? Assim como nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos que estão lá, torcem por nós, oram por nós, nós também enviamos nossas boas vibrações para eles. Eles têm, no caso do adicto, que é o usuário contumaz de droga ou de substância alcoólica, ele vai
ele vai para sessões de tratamento. Existe lá os locais, né, adequados para tratar esses indivíduos, mas eles têm o livre-arbítrio. Eles podem sair a qualquer momento, ou eles perseveram, né, na luta contra a compulsão, né, do vício e se reformam, ou vão seguir lá aqueles outros amigos perversos da vida material que ficam chamando, atrapalhando, inclusive, o trabalho dos obreiros. É isso que eu tenho lido ou foi revelado, tá bom, meu amor? Obrigada. Por nada. Então, tem uma questão que eu não lembro que livro que foi que eu escutei numa palestra, que assim, o filho do espírito, que já era iluminado, foi parar no umbral, né? E aí ele foi retirado lá do umbral e levado até as esferas superiores. E daí, quando acordou nas esferas superiores, ele se sentiu humilhado, né? Porque ele era todo, né, pelas emanações do perispírito dele, né, ele se sentia desagradável num lugar tão bonito, num lugar tão limpo. E ele começou a agredir o pai dele. Ele foi levado de volta. E o pai dele pediu autorização para visitá-lo todos os dias lá no umbral. Ele levava conforto e levava como se fosse um alimento semimaterial, como se uma espécie de pão para o filho. E o pai dele fez isso durante 92 anos, até que ele fosse efetivamente pudesse ser resgatado. E daí foi feito um questionamento, né? Ah, mas demorou muito tempo. E daí os mentores esclareceram que se não fosse esse trabalho, aquele espírito poderia ter ficado no umbral por séculos. Então nós vemos que as preces, né, por pior que seja a pessoa, o espírito, em algum momento isso vai ajudá-lo. Isso pode enfraquecer o seu ânimo de fazer o mal, de fazer o menos mal do que ele estava querendo. Então, nós temos que acreditar que as preces são sempre úteis. É por isso que nós devemos fazer preces por todos os que estão em sofrimento, né? Pelos nossos governantes, por aqueles homens que podem, né, apertar um botão e destruir o planeta, porque isso é útil para eles, né? E isso pode fazer que, no momento decisivo, eles não apertem, né, o botão da autodestruição. Então, a prece é sempre útil. Vamos fazer as nossas vibrações. Vamos nos ligar a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome, para este evangelho, agradecendo a espiritualidade amiga que está em nossas casas já há algum tempo, fazendo todo esse trabalho de limpeza, tendo trazido vários irmãos que, como nós, necessitam dessas palavras para o seu aprimoramento espiritual. Então, neste momento, nós fazemos uma vibração por todos aqueles irmãos desencarnados que estão em sofrimento, dentre estes, todos aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, né, como a Juliana, a Verena, o Elias, o Alain, o Bruno, que todos eles possam receber esse auxílio, pois sabemos que esse auxílio conta. E eles se sentirão mais tranquilos e menos opressos pelo peso da culpa. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. E principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que se instala pela porta de trás da mente, que é um desejo que vai sendo nutrido, alimentado. Que todos esses irmãos sejam amparados. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais,
pelas pessoas que detêm o poder na Terra, para que, intuídas pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibramos também pelos centros espíritas, igrejas, templos de quaisquer naturezas, seitas, que professem o bem e a caridade, e também por aqueles indivíduos que fazem a caridade anonimamente. Que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente, para que possamos beneficiá-los. Quero pedir principalmente a Gabriele Ramos, ao Adriano, que está na UTI, mas já esteve melhor, a Sabrina, Fabiane, Humberto Tedesco, Rodolfo e Kenny. Que todos esses irmãos possam ser amparados e que agora possamos pedir por todos nós que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos alcançar as nossas aspirações justas, de acordo com o nosso plano reencarnatório. Que tudo que não nos for bom possa de nós ser afastado, para que possamos aproveitar ao máximo essa existência para fazer o bem e progredir espiritual e moralmente. Assim, agradecemos por mais esta oportunidade. Prece final, Camila e Rubem. Ok. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Amém. Boa Boa noite a todos. Boa noite a todos.